Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil que, pessoal, subiram forte hoje na Bolsa de Valores. Perceba que o Banco do Brasil subiu 3,52% em apenas um dia. E essa alta aconteceu por conta da nova MP que foi feito aí para o agronegócio, que promete ter uma redução da inadimplência do Banco do Brasil. Então, será que existe um fator aqui de recuperação já no médio prazo para o Banco do Brasil, que poderia fazer o resultado do banco voltar a uma crescente mais interessante? É isso que a gente vai tratar nesse vídeo. E também vamos falar sobre um fator que o mercado não comenta sobre Banco do Brasil, que já neste preço de R$ 20, a ação poderia estar muito descontada, apenas baseando com o lucro líquido atual. Eu nem vou colocar aqui uma recuperação na parte crédito, vamos trabalhar sob a ótica do lucro líquido atual que o Banco do Brasil tem proporcionado. E vou mostrar aqui um fator escondido que pode fazer as ações do banco dobrarem de preço já no curto prazo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. E claro que com essa alta nas ações do Banco do Brasil, o patrimônio da carteira do canal acabou decolando, né? Voltou para a faixa aqui dos R$ 231 mil, estava ali em R$ 220 mil. Então perceba que só com essa alta do Banco do Brasil, por se tratar da maior posição da carteira de ações do canal, perceba que só o Banco do Brasil ocupa 37,3% de toda a minha carteira total, que dá um patrimônio total só no Banco do Brasil de R$ 86 mil, né? É uma posição significativa quando comparado com o patrimônio total. Então, por essa alta exposição, quando as ações do banco acabam subindo, a carteira do canal tende a se beneficiar bastante. E detalhe que com uma recuperação para o médio prazo, a carteira também poderia se beneficiar, já que grande parte dela está alocada nas ações do Banco do Brasil, né? A questão é a seguinte, pessoal, essa MP, será que é de fato benéfica? Vamos dar uma olhadinha aqui. O mercado está até dizendo aqui, né? Banco do Brasil dispara com perspectivas de melhora na inadimplência após a medida provisória. A medida provisória que promete melhorar a inadimplência do Banco do Brasil já no curto prazo, esses efeitos aqui poderiam já ser vistos, tá? A partir do segundo semestre de 2026. Pablo, quando acontece o segundo semestre de 2026? Acontece a partir do terceiro a quarto tri de 2026, ou seja, lá para novembro, quando o Banco do Brasil reportar o balanço, lá em novembro a gente já vai ter aí uma provável melhora no lucro, porque com a inadimplência cedendo, o banco pode voltar a contabilizar aquele dinheiro que ele estava provisionando para calotes como lucro líquido. Aquilo ali pode se reverter e se transformar em lucro líquido. Perceba que a MP 1376, tá, vai permitir a renegociação de dívidas de produtores rurais. Medida deve reduzir a inadimplência da carteira de crédito. E essa MP é melhor do que aquela passada do ano passado, porque aquela MP foi muito menor, né, pessoal? Foi na faixa de 14, 15 bilhões. Essa MP promete uma renegociação de 100 bi a uma taxa de juros muito boa, tá? Então, somente isso já poderia fazer com que a inadimplência do Banco do Brasil possa ceder, não por uma melhora do agro, né? Mas pelo fato do que com a renegociação, os clientes e produtores rurais que estavam inadimplentes com o Banco do Brasil, que já haviam estendido o prazo original de pagamento, agora vão poder, com essa perspectiva dessa nova resolução da MP, estender os pagamentos, ou seja, postergar as suas dívidas. Isso pode fazer o quê? Com que o Banco do Brasil coloque esses produtores como adimplentes, de que eles estão regularizados, estão pagando normalmente, apenas conseguiram aí um período de carência mais elevado. E aí, consequentemente, o banco pode acabar reduzindo sim a sua provisão
para devedores duvidosos. E a questão é, como que isso aconteceria nos números do Banco do Brasil? Porque, de fato, o mercado subir as ações no curto prazo, muitos podem pensar que é otimismo, mas não é. Porque o Banco do Brasil, pessoal, está numa situação mais tão horrenda que, quando você pega a parte de atividade bancária do banco, ele está dando prejuízo, tá? O que está sustentando o resultado do Banco do Brasil na casa de 3 bi por trimestre são as suas subsidiárias, participações que o Banco do Brasil tem em outras ações, BB Seguridade, Banco da Patagônia, Elo Cartões e outras subsidiárias que compõem o resultado do banco por equivalência patrimonial. Se não fosse por isso, o banco estaria gerando prejuízo. Então, assim, as suas subsidiárias, principalmente nesses momentos onde a atividade creche está pressionada, o banco consegue aí ter aí consequentemente uma previsibilidade jamais vista, né? Então isso aqui ajuda bastante, ó. Perceba que o lucro líquido do Banco do Brasil, né, está em queda justamente por conta dessa crise de inadimplência. Porém, o banco não dá prejuízo, porque as suas subsidiárias protegem o balanço do Banco do Brasil. E quando a parte de crédito voltar a amenizar, porque vai acontecer, o agro é cíclico, né? O governo já está tentando medidas para que o banco volte a lucrar, porque um banco lucrativo também é interesse do governo. O governo quer receber dividendos do Banco do Brasil para preencher o seu déficit orçamentário. Então vamos supor no seguinte, pessoal, de que com essa inadimplência cedendo, o banco possa voltar a lucrar seus 26 bilhões. Vamos colocar aqui, né, um cenário mais conservador. Se simplesmente o lucro líquido do Banco do Brasil dobrar no curto prazo, com uma queda da inadimplência, o balanço do banco poderia voltar de 24 a 28 bilhões. Por isso que eu vou ficar com 26 bilhões, que daria um lucro projetivo de 6,5, 6,5 bilhões por trimestre. Hoje a ação do Banco do Brasil poderia estar muito barata, se você olha por essa perspectiva de recuperação. Por quê? Olhando para isso no médio prazo, em 2 anos ou mais, você estaria comprando um banco cotado por 4,5 vezes lucro. E você acha mesmo que quando o Banco do Brasil recuperar, pelo menos parcialmente, a sua rentabilidade, o payout do banco pode subir, mesmo que ligeiramente, por uns 35% ao ano? Então ele já poderia voltar a te pagar quase 8% de dividend yield, que já seria um dividendo bem interessante. E hoje o mercado está pagando muito barato pelas ações do Banco do Brasil. Perceba que ele está pagando bem abaixo do valor patrimonial. Então, caso haja um sinal claro de melhora estrutural no Banco do Brasil, ele poderia voltar a ser precificado, se a gente pegar aqui o indicador de preço sobre valor patrimonial, por uma vez o seu valor patrimonial, que acaba sendo a média do Banco do Brasil, olhando nos últimos anos. Então, uma vez dividido por este múltiplo atual de 0,60 nas ações, o banco poderia subir 66% na cotação e ainda pagar aí excelentes dividendos para os seus acionistas, tá? Então você ia ter dividendos, crescimento no lucro e, consequentemente, mais valorização no papel. O Banco do Brasil poderia trazer um retorno embutido na ação bem interessante. Pensa que o banco suba 60% para uma lupa de 4 anos. A gente sempre trabalha com 4 anos, pessoal, porque é o médio prazo. Nem é longo prazo e nem é médio prazo. Perdão, pessoal, nem é longo prazo e nem é curto prazo. É médio prazo, né? Então, consequentemente, você está trabalhando em 13% ao ano somente em valorização, né? Supondo que o lucro cresça 9% e você tem um dividendo de 7,6% ao ano, no pior dos cenários, o Banco do Brasil pode te gerar uns 30% ao ano na sua média, mostrando que o banco está bem descontado neste patamar de preço atual, te trazendo uma boa perspectiva de rentabilidade. Então, assim, se você trabalha na recuperação do banco, ele pode estar muito barato. Inclusive, essa é a minha visão com o Banco do Brasil na minha carteira de ações, pessoal. Eu não estou olhando para Banco do Brasil agora, pessoal. Não quero colher os frutos agora. Eu quero colher daqui para frente, traduzindo-se na recuperação, porque o agro, ele é cíclico, ele depende de fatores climáticos, ele depende de preço de commodity, a taxa de juros está alta. Então, até o Banco do Brasil arrumar a casa, vai ser a mesma coisa do Bradesco, se bem que está sendo mais rápido, né? Principalmente agora com a SMP, muito provavelmente, agora não é mais aí só uma questão de especulação, muito provável, tá, de que a partir do segundo semestre de 2026, o Banco do Brasil já demonstre os seus primeiros sinais de recuperação. A questão é quanto será essa recuperação? Porque assim, muito provável que com a SMP possa fazer com que o banco pelo menos atinja o seu guidance para este ano. Então, se você olhar para 2026, o banco pode bater 18 bi de lucro, tá?
18 bi de lucro, ó, o banco lucrou no primeiro tri 3,4 bilhões, para o segundo tri o mercado espera 3,7 bilhões de lucro, e aí já para os próximos trimestres o banco teria que acelerar o seu lucro pelo menos acima de 5 bilhões, para poder bater o seu guidance, que seria razoável. Com a SMP entrando em vigor, o lucro do banco pode aumentar já no curto prazo, fazendo pelo menos ele atingir a banda inferior do seu guidance. E aí, supondo uma recuperação mais consistente no resultado, a partir do ano que vem, o Banco do Brasil, né, já poderia gerar um resultado mais significativo. As ações do banco poderiam subir, dado de que a incerteza acabou, o cenário ficou mais previsível e o ROI do Banco do Brasil, que segue bem amassado, pode voltar para uma faixa mais tranquila, operando com ROI de quase 15% ao ano, que já fica pelo menos próximo com a sua média histórica. O ROI médio do Banco do Brasil no longo prazo é de 15% ao ano na média, que é um ROI alto, pelo menos acima do seu custo de capital. Então assim, né, o banco hoje está barato. Se você olha para essa tese de recuperação e reconhece que a volatilidade nas ações será bem elevada, porque é uma empresa totalmente de caráter cíclico, tá? No momento que tudo está indo ruim, você se aproveita para comprar. Mas neste momento tem uma desvantagem, você vai receber um baixo dividend yield, a ação vai ficar andando de lado, o seu dinheiro é como se tivesse congelado debaixo do colchão no curto prazo. Mas quando a recuperação acontecer, você vê aí que o Banco do Brasil acaba destoando em relação aos pares privados, porque o banco fica muito barato e te traz aí um potencial de retorno muito acima do que qualquer outra ação aqui da bolsa. E claro que para vocês que ficaram comigo até o final, eu estou aqui com uma belíssima oportunidade para vocês. Estou falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é totalmente vitalícia, totalmente automatizada e contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, desde Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch. Você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Pharma, fora que você tem acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? E onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado. Eu também deixei disponível para vocês aqui na biografia do canal. Basta você clicar aqui, né, na parte de mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações do Banco do Brasil, o que acharam dessa nova notícia positiva para as ações no curto prazo, e o lucro já pode pelo menos dar um respiro, dado essa sangria toda que tem acontecido no Banco do Brasil. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!